vai subir o patamar. Diretoria finalmente anuncia mudança. O Vasco que tem um plano B, caso algo venha a dar errado aí com a recuperação judicial. Zagueiro oferecido ao Vasco da Gama, e o Vasco pretende ter o maior orçamento aí dos últimos anos para o ano que vem. E claro, a gente vai falar aqui sobre situações de renovações de contrato, o jogo entre Vasco da Gama e Flamengo, porque o Vasco tem que quebrar tabu, o Fernando Diniz também, e a gente está tendo um treinamento agora do CT Moacir Barbosa, que é o treinamento que vai tirar todas as dúvidas aí da cabeça do Fernando Diniz, que amanhã é só aquele famoso rachão. Domingo é o jogo. Então é o seguinte, peço a você, torcedor Cruz Maltino, para colocar atenção no nosso vídeo, um vídeo esclarecedor, para a gente poder passar algumas notícias que não são passadas por aí, colocando o nosso ponto de vista. E se inscreva no nosso canal, venha fazer parte da nossa família. Envolvendo a recuperação judicial, que deixou muito preocupado. 3 credores ingressaram com ações pedindo para que os seus respectivos montantes fossem colocados lá na recuperação judicial. Me refiro aqui ao ex-atleta, zagueiro, multicampeão aqui pelo Vasco, o Mauro Galvão. Ele pediu para que a dívida que o Vasco da Gama tem com ele fosse corrigida. Também o treinador Aldo fez da mesma forma, assim como o escritório de advocacia lá da Andrade e Figueira, o escritório que possui aí uma liminar na justiça que garante 10% aí das ações do clube associativo que são pertencentes a Vasco SAF. Bom, o seguinte, apesar de toda essa apreensão aí dos bastidores com relação à assembleia que teremos em outubro, o Vasco da Gama tem um plano B e também já diz que vai ter o maior orçamento aí da história do clube para o ano que vem. O Vasco planeja permanecer na Série A, certo? E o mais longe possível na Copa do Brasil. E o Vasco vai negociar em janeiro o Ryan, perfeito. Inclusive, a renovação de contrato do Ryan está muito bem encaminhada. O Ryan vai estender o vínculo dele até dezembro de 2027. Hoje, esse vínculo vai até dezembro de 26, perfeito? Então, a gente passa essa situação para vocês. Além disso, né, o Vasco está fechando aí, ou melhor, fechou por 7 anos o maior contrato de fornecedor esportivo da sua história, que pode chegar a 300 milhões. Então, o Vasco vai trabalhar com essas receitas aí para que verdadeiramente tenha um ano de 2026 mais suave. Perfeito? Bom, isso vai fazer com que o Vasco da Gama mude de patamar, porque quanto mais receita você tiver, maior potencial você tem para verdadeiramente investir no futebol.
Por falar em situações aí de renovação de contrato, além dessa aí do nosso bravo atleta Ryan, a gente também tem a situação de dois atletas, que é o Puma e o Paulinho, que têm negociações em aberto com o gigante Flamengo. O Diniz faz praticamente o último treinamento hoje, certo? Para que o Vasco da Gama tenha condições de enfrentar o Flamengo aí de igual para igual. Isso mesmo. Ah, Laureana, amanhã tem mais um treinamento, mas amanhã é mais a parte ali recreativa, né? Tudo se define hoje. E está confirmado aí o time do Vasco da Gama, o Vasco jogando com o Léo Jardim, o Vasco com PH, probleminha lá na lateral esquerda, está confirmado que o Puma não joga, tá? O Puma não, melhor dizendo, está confirmado que quem não jogará o Piton está com um probleminha, está com uma contusão, o Puma vai para o lugar dele, né? Preocupa. Ontem a gente viu o jogo do Flamengo, o Flamengo atacando muito pelo lado direito do seu ataque, né? E a situação é a seguinte, meus amigos, a gente também tem dúvidas aí por parte do nosso bravo Diniz. Por quê? O Fernando Diniz, ele hoje vai definir a situação entre o Vegete ou o colombiano Andrés Gomes. A torcida já optou pelo Andrés Gomes. Vamos ver se o Diniz vai com a galera, né? Eu ainda deixaria o Pirata aí. Mas cada um tem a sua escolha, deixe a sua. Bom, o Hugo Moura jogando no meio campo, tá? E confirmadíssimo, Tietê não joga também, muito menos o Thiago Mendes. Eu já tinha anunciado isso em vídeos anteriores aqui no canal. O Thiago Mendes não vai jogar. Bom, o seguinte, a gente também tomou conhecimento, tá? O Vasco está no mercado até o dia 3 de outubro. O Vasco poderá inscrever jogadores tanto aí para a Copa do Brasil, como também para o Campeonato Brasileiro. E a gente tomou conhecimento aí que o jogador Luizão, tá? Luizão, que jogou no West Ham, que rescindiu o contrato com o West Ham, é agente livre. O atleta foi oferecido ao Vasco da Gama. É de conhecimento público que o Vasco da Gama busca um zagueiro que atue pelo lado direito, tá? O nome do Luizão foi oferecido ao Vasco da Gama e o Vasco da Gama tem conversas aí para fechar com o Luizão, esse bom zagueiro aí, que é da mais qualidade. O Vasco hoje, pelo lado direito, só tem o Cuesta, né? Na ausência do Cuesta, a gente tem que improvisar o Moura, então fica aí a opção de mercado. Então, a diretoria do Vasco da Gama tomando decisões importantes aí com relação à situação de renovação, com relação à situação de venda de jogador, com relação às contratações, e vamos aguardar para ver, porque, assim, Flamengo não deve poupar ninguém, o Flamengo deve ir com força máxima, o Flamengo só joga na quinta-feira agora, então o Flamengo não deve poupar ninguém. O jogo foi aqui no Rio de Janeiro, perfeito? A gente agradece pela atenção de vocês. Comente. Mais tarde a gente está de volta às 6 horas da tarde. Vasco neles. Se inscrevam no canal e a verdade prevalecerá. Valeu!